todos! Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Lar Espírita Casa do Samaritano, a mais uma live de Evangelho Online. Que possamos todos nós ter uma semana cheia de paz, de harmonia, de equilíbrio, de aprendizado. Bom dia, Pati Dante, Luna, bom dia a todos. Então, para a gente iniciar, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é, o número 65, a mensagem é pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pendichões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamentos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Então, depois dessa linda mensagem, né, que nos traz essa reflexão sobre a nossa prece, sobre a oração, sobre esse contato que nós temos com Jesus e como devemos fazer isso, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui conosco. E vamos, quem se sentir à vontade pode fechar seus olhos, ficar bem à vontade, se concentrar melhor através disso, né? Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse trabalho repleto de amor, de bondade. Que possamos ter uma semana de equilíbrio, de trabalho, de harmonia. Que essas energias do Evangelho possam já nos envolver positivamente e permanecer conosco ao longo dos dias. Graças a Deus. Então, bom dia, Dani Sobral, Barbosa Professor, Fernanda Raquel, um abraço. Então vamos agora fazer a leitura do Evangelho
Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item que nós vamos ler é o item Beneficência Exclusiva, que é o item 20. Então o item ele inicia com a seguinte pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Então a resposta que nos é trazida é a seguinte: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então, nós fizemos a leitura da mensagem, né? O item 20, Beneficência Exclusiva, capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aí, para dar início, né, a esta mensagem, é enfatizada a seguinte pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta é não, pois todos nós somos irmãos e necessitamos, assim, nos respeitar, convivermos bem, independente da crença que nós temos, independente do nosso partido, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Bom dia, Jaqueline. E assim a gente precisa entender que nós precisamos ser beneficentes uns com os outros, independente da nossa forma da nossa crença, do nosso partido, seja lá do que for. E a gente passa assim a compreender, a partir do que o Espiritismo nos coloca e que Jesus nos coloca também, que nós precisamos ser indulgentes uns com os outros, independente de quem seja, de como pense, de como convive um com o outro, né? de quais as ações dessa pessoa, isso independe. O que importa é que nós necessitamos fazer a nossa parte. E o que é indulgência? Indulgência é buscarmos perdoar os equívocos cometidos pelos outros, ter essa paciência com o outro, sem julgar as ações dessa pessoa, entendendo que a lei divina e a justiça divina vai tomar conta, né, dessas situações e que nós precisamos, na verdade, nos unir a essas pessoas, trazer uma orientação, conversar, lembrar do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, no sentido de trazer isso como direcionamento diante do nosso dia a dia e do dia a dia das outras pessoas também. É um trabalho realmente de evangelização, de educação do espírito. E esse que deve ser o nosso papel, de buscar orientar, esclarecer, e não de julgar, de buscar culpados, né, de colocar as pessoas em uma situação ruim, vergonhosa, vexatória. Então, como é que, nesse sentido, né, nós precisamos respeitar os nossos irmãos? Até porque se nós formos apenas conviver com quem convive bem conosco, ou quem pensa da mesma forma que nós, como que seria? Se amarmos quem nos ama, por exemplo, né, um exemplo até que a gente pode trazer aqui é que amarmos quem nos ama, é bem mais tranquilo, é bem mais fácil, é bem mais favorável para a gente, não requer muito esforço. Agora a gente buscar amar, buscar respeitar, buscar perdoar aquele que pensa de forma diferente que a gente, ou que age contrário à nossa forma de pensar, de agir, ou que age contra nós,
aí já é diferente. Já é algo que requer mais esforço nosso. Nós precisamos, assim, nos esforçar mais para isso. E isso é interessante, essa é a proposta, né, desse esforço mesmo para que a gente possa, todos nós, buscarmos esse bem comum, buscarmos conviver bem com os nossos irmãos. Olha só, a gente pode lembrar também, tem até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz sobre isso, que é muito mais, nos requer muito mais, né, requer muito mais esforço nosso quando a gente, por exemplo, busca perdoar as dívidas cometidas conosco e com os outros também, quando a gente fala em crimes cometidos, sejam conosco, com a nossa família ou com a sociedade no geral, muitas vezes a gente fica irritado, intrigado com isso. Tem gente que acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, quer linchar essas pessoas que cometem esses equívocos, né? Quer linchar publicamente. E por que isso? Por que nós fazemos isso? Na verdade, nós devemos nos propor a perdoar esses irmãos. Então, é muito mais difícil a gente conseguir, né, isso, essa busca pelo perdão e pela compreensão, quando essas pessoas ou agem contra a gente ou estão pensando de forma diferente com a gente. Isso a gente pode incluir aqui a questão da crença religiosa, a questão do partido e diferentes formas de pensar. Então, por que essas divergências, né, já direcionando mais para essa questão das divergências religiosas e tudo? Por que essas divergências religiosas causam mortes, causam aniquilamento humano? Isso, ao longo da nossa história, a gente vive isso. Isso que vai acontecendo já há muito e muito tempo, não só atualmente. Por que isso? Por que essas mortes? Por que essa busca por ferir o que é sagrado do outro? Por destruir templos, destruir símbolos religiosos dos outros. Por que isso? Só porque não é a mesma crença que a nossa? Qual o sentido que tem de nós fazermos isso? E lembrar que devemos fazer ao outro somente aquilo que nós queremos que seja feito conosco. Então, se nós temos muito apreço, se nós gostamos muito da nossa crença religiosa e buscamos professá-la, por que a gente vai tirar do outro esse direito também de professar a sua crença religiosa? Porque essa divergência que causa separação ideológica no sentido que eu estou falando, porque essa crença que causa essa separação entre os povos por conta dessa compreensão da religiosidade, no sentido em que cada um vai defender o seu ponto de vista, no caso, que cada um vai defender a sua religião, não é nesse sentido que nós colocamos essa palavra ideológica, no sentido de cada um vai defender ali por conta dos seus próprios interesses, muitas vezes interesses materiais, vai defender, assim, sua crença religiosa nesse sentido, né? Porque países que vivem nessas discordâncias, nessas brigas por conta disso, ou pessoas mesmo de um próprio país em que existe assim, como se fosse uma divisão. Claro que isso não acontece fisicamente, mas é como se existisse uma divisão entre essas pessoas e uma dificuldade de convivência umas com as outras e de conviver no mesmo espaço. Então, por que nós causamos isso? Então a gente precisa lembrar da necessidade de respeitarmos o sagrado do outro. E lembrar também que por mais que as leis humanas sejam falíveis, nós temos a possibilidade, através das leis humanas, de nos direcionarmos às leis divinas. E, por exemplo, que a gente sabe que nem em todos os países existe essa liberdade, claro que tem muita dificuldade, a gente tem muito ainda o que percorrer, o que aprender. Mas nós temos, pelo menos legalmente, a possibilidade de exercermos a nossa religião de forma livre, né? A gente tem essa liberdade. Aqui no nosso país a gente tem isso. Claro que a gente tem muito ainda o que percorrer, ainda existem muitos ataques a espaços religiosos, a religiões, às pessoas que representam religiões, determinadas religiões, então existe muito disso ainda. E claro que liberdade, não vamos confundir liberdade com libertinagem. Liberdade não é porque eu tenho a oportunidade de expressar a minha crença que eu vou fazer isso à torta direito e querer que todo mundo siga isso e querer obrigar as pessoas a fazerem isso, não. E desrespeitar quem pensa diferente, quem tem uma religião diferente. Não. Por que isso? A ideia, na verdade, é de nós termos o espaço para ter a nossa religião sem ter que sofrer problemas, né, acusações por conta disso, sem ter que passar por situações delicadas por conta disso, e sim apenas podermos exercer esse direito.
Então, olha só que interessante, se as leis humanas já estão se encaminhando para isso, por que que nós vamos ir contra isso, sendo que existe ali uma lei humana, no caso essa de podermos expressar a nossa religião de forma livre, mas é algo que tem relação com a lei divina e que nos encaminha para o bem, para o respeito, para a boa convivência. Então, por que que a gente acaba insistindo no contrário? Se o caminho é este, se Jesus nos colocou a ideia de convivermos uns com os outros, de respeitarmos a forma de pensar e de agir do outro, por que que a gente faz o contrário? E muitas vezes utilizando o nome de Jesus para justificar essas nossas escolhas. E então a gente vai entendendo a partir disso que isso é apenas orgulho, quando a gente pensa que só existe a nossa forma de pensar. É apenas orgulho nosso. E a gente precisa lembrar que o orgulho é, que o Evangelho nos coloca, que o orgulho é a chaga da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo enfatiza bastante isso. O orgulho é a chaga da humanidade. Claro que orgulho aqui não é o sentido de que a gente não pode buscar o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento material também, buscar o nosso estudo, o nosso desenvolvimento profissional e, assim, buscar conquistar o nosso espaço, por exemplo, no mercado de trabalho, nessa vida material na qual nós vivemos. Não. O orgulho não é nesse sentido que a gente não precisa buscar realizar nossas conquistas e ter as nossas conquistas. Não é nesse sentido. O orgulho aqui que nós colocamos é nós interferirmos o espaço do outro, é querermos ser melhores do que os outros, é nos acharmos superiores, ou é achar que nós precisamos viver em função das coisas materiais, dessas conquistas materiais, do nosso crescimento profissional. Não é que a gente não possa crescer profissionalmente e entre outras instâncias da vida, mas que a gente precisa sim lembrar também da outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e não viver em função das nossas conquistas e das nossas buscas materiais. Então, entendendo que o corpo material e essa vida material nos encaminham para esse crescimento espiritual. Então, possamos lembrar que o orgulho é um vício, então que a gente precisa cuidar disso, né? De sair desse vício. E aí, mais uma vez, retomando o que a mensagem nos coloca, ela nos traz o seguinte, que o verdadeiro cristão auxilia os irmãos sem saber qual a sua crença, a sua opinião, seja lá sobre o que for. E a gente pode acrescentar também que o verdadeiro cristão auxilia os irmãos sem precisar saber qual é a condição intelectual do outro, condição moral, condição financeira. Então a gente busca, assim, o auxílio, o verdadeiro cristão busca auxiliar sem se preocupar quem que está recebendo esse auxílio. E a gente pode lembrar da mensagem de fazer o bem sem olhar a quem. E então, a gente pode lembrar, nesse sentido, de, por exemplo, da passagem do bom samaritano, em que o bom samaritano, que é alguém que é rejeitado pela sociedade, por conta justamente de sua forma de pensar e de agir não ser de acordo com os interesses políticos, os interesses religiosos da sociedade, e as pessoas que são ali bem quistas na sociedade, na verdade, passando ali por uma situação em que tem um irmão, né, que está caído por ter sido assaltado e ele está ferido. Esse irmão, ele está lá precisando de ajuda e todos os outros irmãos que passam antes do bom samaritano não ajudam. E são pessoas que são bem vistas pela sociedade, mas não ajudam de forma alguma. E chega o bom samaritano que ajuda, sem se preocupar se esse irmão que está caído tem dinheiro, sem se preocupar quem ele apenas ajuda. E essa que é a ideia, ajudarmos sem nos preocuparmos quem está recebendo essa ajuda, e qual é a sua crença religiosa, quem é essa pessoa, se tem poder ou não, poder que eu falo no sentido mesmo terreno, poder político, enfim. E a gente pode lembrar também de Chico Xavier, a gente pode lembrar de Divaldo, e inclusive isso é retratado nos filmes, né, de Divaldo e de Chico Xavier, essa busca por auxiliar os nossos irmãos, e, por exemplo, eles iam a prostíbulos ajudar essas irmãs que trabalhavam nesses espaços, ajudar seja com orações, orando com elas, ou mesmo com alimento. Divaldo fazia essa doação de alimentos para irmãos necessitados. Claro que ele também tem a noção do caminho que ele presta auxílio à comunidade, mas antes de iniciar
esse trabalho da Mansão do Caminho, ele já tinha esse trabalho de doar seu tempo, né, e se dedicar aos irmãos necessitados e fazer doações de alimentos. Ele fazia esse trabalho belíssimo, que é um exemplo para todos nós. A gente pode lembrar também dos infortúnios ocultos, né? Aquela mensagem, aquela senhora que tem riqueza, mas ela se despe dessa riqueza para poder ajudar os irmãos necessitados e não se preocupa com a religião deles, quem são eles, apenas vai ajudar. Então, a gente vai também mais uma vez conversando sobre isso, sobre essa questão das crenças, né? Então nós só devemos amar quem tem as mesmas crenças que a gente, quem pensa do mesmo jeito que a gente, como que seria isso, né? Então, se fosse dessa forma, a gente poderia anular a ideia que Jesus nos traz de amai os vossos inimigos. Porque se a gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa amar as pessoas que pensam de forma diferente, que agem contra nós. Então, claro, né, o sentido de amar que a gente vai já ficar coladinho aqui com quem nós não nos sentimos bem, com quem nos faz mal. Mas no sentido de buscarmos perdoar, de buscarmos pensar positivamente em relação a essa pessoa, no sentido de fazermos orações para ela, de silenciarmos quando nós recebemos essas acusações e afrontas. Então a ideia inicial é esta, até que a gente possa chegar no ponto de realmente amar esses irmãos. E olha só que interessante, para ir finalizando a mensagem nos coloca que se for inimigo de religião, o acolhimento, na verdade, né, quando a gente tem algum inimigo para uma determinada crença religiosa, e quando a gente busca, na verdade, acolher, é mais fácil que esse irmão seja atraído a essa crença religiosa. Agora, quando a gente busca, na verdade, repelir esse irmão, dizer, você está errado, por exemplo, os irmãos que não acreditam em Deus, né? Você está errado de pensar assim, você vai ser condenado, você vai ser julgado por isso, você vai para o inferno. Claro, aquela figura do inferno que a gente sabe que não existe, mas uma figura que foi criada, né? E que nos acompanha em muitas religiões até hoje. Que você vai para o inferno, tá errada a sua forma de pensar. E aí, quando a gente faz isso, na verdade, a gente está repelindo e está distanciando esse irmão, que pode passar, na verdade, a odiar essa crença. Ou até ainda mais desprezo por essa crença religiosa. Então, a partir disso, a gente deve se preocupar com isso, com nos direcionarmos a dar espaço para os irmãos pensarem a favor ou de forma contrária, claro, a nossa crença religiosa, porque ninguém é obrigado a ter essa mesma crença religiosa. E aí, lembrando disso, né, até porque a gente pode lembrar da mensagem de Paulo, que nos traz o seguinte, que nós podemos ter todo o conhecimento religioso, todo o conhecimento científico, mas se nós não praticarmos a caridade, de nada importa. Então, nós muitas vezes que nos dizemos religiosos, nós temos esse direcionamento de religioso, mas na verdade a gente nem cumpre esse direcionamento, né? A gente recebe esse direcionamento religioso, diz cumprir, mas muitas vezes nós não cumprimos e não exercemos a caridade. Então, e tem muitos irmãos que não têm alguma determinada crença religiosa, mas que praticam a caridade, que são irmãos pacientes, que são bondosos, que buscam conviver bem com os outros, realizar boas ações, então que a gente possa se preocupar com isso. Não é só termos uma crença religiosa, vai além disso, né? Não adianta termos uma crença religiosa e não fazermos a nossa parte. Então, a gente pode pensar também, uma outra reflexão que a gente pode fazer é que tem irmãos que não compreendem nessa forma de não tem uma crença religiosa, e a gente deve dar-se um espaço para isso, essa liberdade, mas também nós devemos parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo com a imagem dessa crença religiosa, com a nossa religião, por exemplo. Porque muitas vezes nós colocamos ali a nossa forma de pensar e tentamos demonstrar para o outro, e muitas vezes os irmãos que não acreditam, né, em Deus, por exemplo, eles entendem que por que existe essa religião e por que existe realmente Deus, se existem todas essa inconsistência das pessoas,
essa forma ruim de conviver umas com as outras, as pessoas não dão liberdade para as outras se expressarem, para as outras terem outras crenças ou não crerem também. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas ações nesse sentido, de darmos esse espaço para o pensar e não pensar de acordo com o que nós pensamos, e também agirmos de forma coerente, ou pelo menos buscarmos agir de forma coerente, não colocando ali em nome de Deus, em nome de Jesus, as nossas ações que são apenas voltadas para os nossos interesses materiais. Muitas vezes a gente faz isso. A gente quer aliar os nossos interesses materiais com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, como é o que a gente faz quando a gente busca, por exemplo, só respeitar o outro se ele tem a mesma crença que a nossa. Mas como assim? Se Jesus nos trouxe uma direção totalmente contrária, em que ele buscava divulgar o evangelho e realizava curas de diferentes pessoas em diferentes posições sociais, em diferentes situações físicas também, pessoas debilitadas fisicamente, pessoas que não estavam, mas todos que procuravam a Jesus estavam ali aptos a receber a mensagem dele, ele estava ali pronto a acolher. Jesus, que é aquele que disse para as pessoas que estavam prestes a apedrejar uma adúltera, disse para essas pessoas: atire a primeira pedra, aquele que estiver livre do pecado. E assim, ao ver isso, essas pessoas observaram que tinham seus equívocos e que não tinham por que apedrejar essa adúltera. Então, que nós possamos sempre lembrar desse exemplo de Jesus e ver se realmente os nossos interesses, esses interesses que nós temos, estão relacionados com o Evangelho. Então, vamos agora fazer a nossa prece final para agradecermos a este momento, agradecermos pela oportunidade de lermos esta mensagem, de sermos envolvidos pela espiritualidade, esquecendo um pouquinho das nossas dores, dos problemas que enfrentamos, que essas energias possam permanecer conosco durante o nosso trabalho, durante essa caminhada nossa que é árdua, que é cheia de dificuldades, sim, mas que é cheia de aprendizados e de crescimento espiritual. Que essas energias nos envolvam a todos nós que estamos precisando disso, seja os nossos irmãos encarnados ou desencarnados. Que possamos aliviar as nossas dores, possamos lembrar da bondade de Deus e do amor que Ele tem por cada um de nós. E que tenhamos, assim, uma semana cheia de paz, de aprendizado, lembrando dessas energias que estão conosco e que elas possam permanecer. Que nós possamos alimentar essas energias através da oração, através do estudo, buscando sempre o estudo, a leitura do Evangelho, a leitura dos livros que nos direcionam ao caminho do bem. Possamos todos nós buscar boa convivência, uma convivência saudável uns com os outros, conosco e com os nossos irmãos. Graças a Deus. Então, queridos amigos, agradecemos pela presença de cada um de vocês, que possamos ter uma semana cheia de paz. E lembrando que hoje é segunda-feira, então às 19 horas, tem o Enxugando Lágrimas com o João, então todos que tiverem interesse estão convidados a participar. E as atividades continuam, né, pelas manhãs, o Evangelho às 9 horas. Quarta-feira tem o programa do Lex, às 19 horas também, com convidados especiais. E também na quinta-feira tem palestra às 19 e às 20 horas tem a vibração. Então, um abraço para todos e até mais.